Maravilha, gente. Então vamos começar aqui então de novo para quem entrou depois. A gente vai se apresentar aqui. Essa é a participação do Setorial de Mulheres do Intervozes nesse esquenta pela legalização do aborto, que está rolando, começou ontem e vai até amanhã, dia 13, puxado aí por mais de 100 organizações da sociedade civil, de movimentos populares, movimentos feministas aqui do nosso país, que estão organizados, grande parte delas, em torno da Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, e que estão fazendo esse esquenta hoje, 11, 12 e 13 de setembro, para o dia 27. O dia 27 de setembro é a segunda virada feminista online, que vai acontecer durante 24 horas na internet, começando à meia-noite, né, às 0 hora do dia 27, e ficando essas 24 horas online, fazendo uma mobilização grande sobre a importância da gente debater esse tema. E o dia 27 é uma virada online que precede o dia 28, que é o dia latino-americano e caribenho pela legalização do aborto, e que vai ter uma série de mobilizações de ruas, não só no Brasil, mas em todo o continente, né? As companheiras feministas da Argentina começaram uma chamada. Então, no dia 28, vai acontecer o grito global pelo aborto legal. E esse esquenta que a gente está fazendo aqui, e a segunda virada feminista, que vai ser no dia 27, tem o objetivo aí de chamar a atenção da sociedade brasileira em geral para uma série de retrocessos que a gente está correndo risco de sofrer, principalmente do ponto de vista legislativo, em relação aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né? Depois da nossa conversa aqui, que a gente vai fazer, focada principalmente na questão da comunicação e da representação da mulher na mídia brasileira hoje, vai ter uma companheira do CFM, a Jolúzia, que vai detalhar todos os projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional hoje, com grandes possibilidades de avanço, né? Um deles que está na bica para ser votado numa comissão especial da Câmara dos Deputados, que é a PEC 181 de 2005, que é uma PEC cujo princípio é discutir a ampliação da licença maternidade para fetos prematuros, para bebês prematuros, mas que há um risco muito grande dela ser cooptada, como vários projetos de lei têm sido no Congresso Nacional, que tem uma bancada fundamentalista bem ativa hoje, para levar aí uma interpretação da concepção da vida desde o início e acabar retrocedendo nos direitos sexuais. E entra todo o debate sobre o Estatuto do Nascituro e o risco aí que a gente tem, inclusive, de perder o direito ao aborto legal, que já está colocado hoje, no caso, né, de violência contra a mulher, de estupro, de fetos anencéfalos, e esses riscos estão colocados aí para a gente. Então, o objetivo da virada feminista é fazer esse debate. A gente está fazendo aqui um esquenta, então, para essa discussão. Dentro desse pacote todo, essas 100 organizações estão lançando o Alerta Feminista, que é uma publicação que vai sair toda semana, com um comunicado, e que está sendo panfletado em vários espaços, e a gente vai reproduzir nas nossas redes sociais também do Intervozes, para chamar a atenção da sociedade e informar a sociedade que na imensa maioria desses projetos tramitam no Congresso Nacional sem que a população sequer seja informada deles, né? A gente está todo mundo acompanhando a novela ou da reforma política, ou da reforma trabalhista, ou da reforma da Previdência, e, na verdade, você tem uma série de projetos na área dos direitos das mulheres, mas também na área do direito à comunicação, que tramitam rapidamente no Congresso sem que tenha visibilidade para isso. Então, o Alerta Feminista também tem o objetivo de chamar atenção para essa questão, e a gente vai conversar um pouco com vocês hoje sobre o sistema de comunicação no Brasil e por que, inclusive, que essas informações não chegam para a sociedade em geral, por que esse debate não é feito de uma maneira mais ampla com a sociedade. Então, porque ainda cabe às organizações produzirem uma comunicação alternativa e tentarem furar esse bloqueio midiático, que é extremamente forte, que a gente vai tentar dialogar aqui um pouquinho para trazer aí também o seu viés sexista, racista, enfim, é uma estrutura de poder que carrega todas essas questões e opressões que marcam nossa sociedade.
E a gente vai conversar, então, até às 9 horas hoje, mais ou menos, sobre isso. Então, quem quiser fazer pergunta também, comentários, são muito bem-vindos. A gente está aqui, vamos tentando responder a todas elas. Mas eu acho que a gente podia começar apresentando Intervozes, né, Helena? Não é todo mundo que conhece o nosso coletivo, você podia falar um pouquinho dele para a gente. Tranquilo. Já vi aí que tem a Ágata, acho que tem mais gente da comunicação também, então já vou chamando aí para participar aqui, enviando também comentários e tudo mais. Bom, como a Bia falou, a gente integra o setorial de mulheres Intervozes, né? O setorial já existe há um tempinho, mas é fruto desse coletivo que tem 14 anos de existência no Brasil. A gente se articulou muito por essa vontade de militar pelo direito à comunicação, para questionar o sistema de comunicação que a gente tem. E nós nos articulamos em diversos estados, já chegamos a 15 estados, isso depende muito também da nossa militância, mas é um pouco por aí. E, enfim, são militantes que participam voluntariamente, que levantam a bandeira do direito à comunicação, que tem uma iniciativa tanto de formulação, então você pode acessar uma série de pesquisas, de estudos, livros, inclusive, que o Intervozes tem publicado, mas também que está junto com os movimentos sociais nas ruas, nas redes, pressionando e tentando evidenciar como a comunicação tem relação com diversas outras questões, né? A gente sempre comenta que a comunicação ela é um direito transversal, né? É um direito transversal porque, além dele ser um direito em si, né? A gente tem uma sociedade hoje que é absolutamente mediatizada e que tem a comunicação como um elemento muito central das suas relações de poder, mas também as suas relações de sociabilidade, enfim. E esse direito permite ou não o exercício de outros direitos, né? Você não consegue reivindicar um direito se você sequer conhece a existência dele. Então, a gente também alerta muito para essa conexão que o direito à comunicação tem com outras tantas bandeiras de luta que a gente também ajuda a encampar, né? Então, o Intervozes ele atua nessas frentes de formulação, de incidências políticas e, obviamente, né, ele faz parte de toda uma história de luta pelo movimento pela democratização da comunicação no Brasil, que tem diversas outras organizações, tem o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é essa organização mais antiga e que agrega uma série de movimentos, né, mais centenas aí de movimentos que estão nos estados, que tem atuação nacional, então nós fazemos parte aí desse processo e dessa articulação mais ampla de luta por uma mudança radical no sistema de comunicação do nosso país. O Leandro já mandou uma pergunta para a gente já vai responder, Leandro. O Leandro está perguntando aqui, peraí que ele já sumiu, que tem outros comentários. O Leandro perguntou aqui para a gente quais os desafios da comunicação na abordagem sobre os direitos sexuais e reprodutivos, né, das mulheres, e como que os jornalistas podem pautar essa questão e ampliar esse debate na sociedade. A gente vai chegar lá, mas antes a gente queria fazer contextualizar um pouco esse cenário, porque se tem uma dificuldade, ela está colocada, e a sua pergunta parte desse princípio, é porque isso é também consequência de como o sistema de comunicação no Brasil é organizado, né? A gente vive num dos países de mais alta concentração da propriedade dos meios de comunicação no Brasil, e se a gente for falar de televisão especificamente, a gente está falando de poucas empresas concentradas no eixo Rio-São Paulo que produzem uma informação e produzem um jornalismo bastante focado no que acontece nessas regiões e sem dar voz à diversidade cultural, regional, de gênero, né, de etnia, etária, e de orientação e identidade sexual, de classe social que existe na nossa sociedade. Então, o jornalismo que a gente tem hoje, a programação que a gente tem hoje nos grandes meios de comunicação de massa, ela é fruto também dessa concentração. E essa é uma agenda central que o Intervozes trabalha, porque quando a gente fala de direito à comunicação, a gente está falando não só da possibilidade de cada um exercer a sua liberdade de expressão de uma maneira ampla e individualmente, mas também ter essas visões do mundo e essa diversidade de opiniões e de ideias refletida nos meios de comunicação. E aí é o debate que a gente faz sobre representação na mídia e que está bastante vinculado com essa questão sobre como os grandes meios tradicionais cobrem ou invisibilizam totalmente os direitos das mulheres. Então, a gente já vai chegar nessa discussão sobre como que os jornalistas podem contribuir nesse processo e quais as dificuldades que a gente tem, mas a gente queria falar um pouquinho sobre como esse sistema se estrutura hoje no Brasil. Até porque tem uma conexão muito forte, porque essa forma de estruturação desse sistema, ele impacta diretamente no modelo de jornalismo que a gente exercita e que a gente, inclusive, é ensinado a fazer, né? Então,
como a Bia falou, assim, a gente tem uma comunicação toda estruturada na ideia de rede, né? Isso não é normal, isso não é o que acontece em vários países, né? Aqui, pelo contrário, a Rede Globo, ela se estruturou, não é só ela, mas ela é o padrão que define muita forma de organização desse sistema, inclusive a forma de jornalismo que a gente pratica, né? Ela se estruturou a partir da formação de redes, que significa que você tem um centro muito concentrado e que impõe a sua gramática, a sua estética, a sua ética para uma série de afiliados, né? Isso, inclusive, é uma forma deles burlarem a lei, né? Porque a lei diz que você só poderia ter 5 emissoras espalhadas no país. Aí o que a Globo construiu foi uma forma dela, por um outro caminho, acabar se impondo, se colocando, inclusive definindo espaços de publicidade, definindo espaços de programação. Por isso que a gente, inclusive, tem uma programação regional tão diminuta em várias cidades, praticamente todas, porque a maior parte da programação já é definida pela própria cabeça de rede, né? Que é como a gente chama essa estrutura mais central. Então, isso foi fundamental para a Rede Globo, por exemplo, exercer o seu poder. E na lógica de construção do que a gente chama de padrão Globo de qualidade, né? Que é um termo que eles usam, mas também que a própria academia usa, enfim. Uma das formas que eles construíram isso foi exatamente definindo uma gramática do próprio jornalismo. Então, desde que o Jornal Nacional começou a ir ao ar, ele tinha uma audiência de 60%, às vezes 70% de toda a audiência. Ele, por exemplo, definiu que as matérias deveriam ser curtas, que não deveria ter opinião, que deveria ter uma coisa meio limpa e seca de notícia. Então, há toda uma lógica de trabalhar com fatos que são noticiáveis e outros que não são noticiáveis, né, os tais dos critérios de noticiabilidade. Então, enfim, eles desenharam todo um perfil do sistema de uma forma geral, mas também do próprio conteúdo que esse sistema transmite, que é bastante centralizado e que faz com que essas outras vozes, essas outras expressões e questões não venham à tona, né? Não à toa, por exemplo, um debate como esse, uma mobilização como essa, talvez não entre na mídia, provavelmente não vai entrar, exatamente porque ela não entra numa lógica de critérios de noticiabilidade, né? Quem já passou por alguma redação jornalística já deve ter ouvido aquela pergunta assim, mas quantas pessoas tem na rua, né? Parece que tudo se define por uma questão quantitativa, e a gente sabe que nem sempre é assim. Mas essa é uma construção social que foi bastante fortalecida na construção dos meios de comunicação no Brasil, que são demais essencialmente privados, né? Outra coisa que acho que essa é uma característica importante que a gente precisa mencionar aqui, porque quando a gente fala de diversidade na cobertura, de diversidade de representação, de diversidade de vozes, a gente olha para outros países, a gente vê a importância que a comunicação pública tem no sistema midiático desses países, justamente para trazer e dar luz a essa diversidade que existe nas sociedades. E aqui no Brasil a gente tem uma história de comunicação construída essencialmente em cima da comunicação privada com fins lucrativos, né? Não é nem só da comunicação privada no sentido de grupos particulares, sem fins lucrativos, né? Como os meios comunitários, por exemplo, que são, além de marginalizados, são totalmente criminalizados no Brasil, e a gente tem uma mídia pública muito frágil, para não dizer que a gente não tem nenhuma mídia pública, né? A história do Brasil é de poucas emissoras educativas criadas nos estados e sobrevivendo muito ao sabor do compromisso político ou não de um determinado governo. Dominadas por políticos, né? Também, né, no âmbito estadual. E a gente passa a ter agora, muito recentemente, nos últimos 10 anos, um embrião de uma iniciativa de comunicação pública que viria justamente para dar voz a essa diversidade, a essa pluralidade que existe na sociedade brasileira, mas que não está refletida nos meios de comunicação, que são as emissoras organizadas em torno da empresa Brasil de Comunicação, que era, eu já vou falar no passado, uma empresa pública até um embrião de um processo de uma rede pública de comunicação que vinha se constituindo até o ano passado, com muitas dificuldades, com muitas limitações financeiras, com dificuldades de projeto político em relação a isso. Foi uma organização bastante crítica em relação a isso, mas que no dia seguinte à posse do governo Temer sofre um golpe também que tem desmontado todo o seu caráter público, principalmente na extinção do Conselho Curador, que era, inclusive, um conselho que tinha representação do movimento feminista, né? A gente tinha ali conseguido eleger mulheres comprometidas com a causa feminista e que tinha uma incidência sobre a programação que existia, porque o Conselho Curador da EBC era justamente
o órgão que tinha a função ali de fazer uma fiscalização e um monitoramento da programação para garantir que a função pública daqueles veículos fossem cumpridas. E aí o Conselho Curador da EBC é extinto via uma medida provisória, o mandato presidencial do diretor-presidente da empresa, que é um mecanismo de autonomia também para que a empresa pública não fique ao sabor do presidente da República, principalmente uma empresa de comunicação, que é uma questão... Só para fazer um parênteses para quem não acompanhou esse processo, né? A lei que criou a EBC, ela tinha um instrumento que era para buscar essa autonomia. Eu falo buscar porque é óbvio que ela é uma construção cotidiana, política, e que só a lei não resolve, né? Mas ela tinha um instrumento que era o mandato do presidente da EBC, ele não coincide com o mandato do presidente da República, isso é, ele vai ficar lá os 2 anos, depois vai ter uma eleição presidencial, ele vai continuar mais 2 anos, pelo menos, era um mandato de 4 anos, exatamente para não haver essa coincidência e garantir que não fosse uma indicação direta, né? Porque o modelo institucional da ABC colocava lá que ela era uma empresa pública. Então, esse era um dos mecanismos criados para isso. E tanto o Conselho Curador quanto esse instrumento foram, né, absolutamente violentados. Via uma medida provisória, quer dizer, claro, isso passou depois por um debate no Congresso, mas assim, sem nenhuma discussão perante a sociedade, muito menos com os trabalhadores e o conjunto dos atores envolvidos e que tanto batalharam para que a gente conseguisse começar a constituir um sistema público de comunicação no Brasil, né? Então, num cenário em que a gente tem uma alta concentração da propriedade dos meios, né, uma comunicação essencialmente privada no Brasil, uma comunicação pública que sequer conseguiu se institucionalizar e já está sendo desmontada, né? E a gente pode depois falar mais sobre os problemas que a EBC tem enfrentado, mas que era bem ou mal um espaço que você tinha diversidade na representação do Conselho Curador, você tinha diversidade na programação, né? Por exemplo, o grande debate que foi travado sobre a TV Brasil, que é o canal de televisão aberto da TV Brasil, continuar transmitindo ou não missas, e entender que isso violava a laicidade do Estado, e esse é um debate que tem tudo a ver com a discussão que a gente está fazendo aqui sobre direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, foi um debate travado pelo Conselho Curador e principalmente pautado pelas mulheres do Conselho Curador, que entendiam que você continuar usando a emissora pública para fazer proselitismo religioso para uma única religião inclusive, isso violava a laicidade do Estado. Isso chegou a acabar ensejando a construção de um tipo de programa, que é um programa que fala sobre religiosidades, né, que são interprogramas, programas curtinhos que passam na programação, e que fala, inclusive, de crenças e do direito de não exercer nenhuma crença, né, de ser ateu. Então, isso mostra para a gente como uma emissora pública ela pode fomentar, inclusive, uma mudança na maneira como a gente entende esses programas, que acho que eu e quase todo mundo devemos ter sido criados vendo a missa ao domingo na televisão aberta, né? Ou então agora você passa os canais e praticamente, a gente vai falar um pouquinho de por que isso está acontecendo, praticamente todos os canais que você vai colocando, até mesmo com TV fechada, são muitos canais vinculados a igrejas, né? Então, assim, já seria uma forma de você apontar, olha, há uma outra forma de você debater, de falar sobre religiosidade aqui. Assim como também há uma outra forma de falar sobre gênero, né? A EBC ainda mantém, inclusive, um programa que fala exatamente sobre gênero, né? Tem toda a diversidade representada já nas suas próprias apresentadoras, então super importante manter isso, porque eu acho que ainda mostra para a sociedade que é um projeto que segue em disputa e que é um projeto que tem muito para ofertar se a gente conseguir, de fato, manter, resgatar e ampliar o seu caráter público, né? Então, essa é uma diferença imensa da EBC, né? Fora que, assim, a coisa mais básica, os veículos comerciais, eles surgem muito no sentido de ampliar a ideia da mercadoria, de ampliar o estímulo ao consumo, né? Que são objetivos que a emissora pública não tem, né? Não deve ter, pelo menos. Então, essa é uma lógica completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. Não à toa os nossos corpos viram mercadoria, não à toa todas essas questões acontecem com as mulheres, especialmente, né? Da cerveja havaiana, passando por vários outros exemplos, né, muito doloridos, inclusive, de publicidades, enfim. E a comunicação pública ela tem o objetivo de fazer um contraponto a essa lógica de comunicação que a gente tem hegemônica no Brasil. Está em risco. E está em risco, exatamente. E a gente tem que se mobilizar para manter. Então, nesse quadro que a gente tem uma superconcentração da propriedade privada com fins lucrativos e comerciais, né? Uma comunicação comunitária marginalizada e criminalizada, e uma comunicação pública sob risco, que ainda não conseguiu se consolidar enquanto um sistema público, é fundamental que a gente, inclusive,
que o próprio movimento produza a sua comunicação e use espaços como esse que a gente está tendo agora aqui para fazer esse tipo de debate. É claro que a gente também precisa problematizar, porque o acesso à internet no Brasil também ainda não é universal, né? Isso que a gente está fazendo aqui, se a gente tivesse uma super audiência, a gente estaria alcançando no máximo metade da população brasileira, porque 50%, quase 50% da população brasileira não tem acesso à internet ainda. Então, assim, a audiência total da internet. Se a gente tivesse a audiência total, né? Exatamente. Mas esse vídeo fica aqui, a gente pode repercutir isso, pode multiplicar, mas a gente tem que sempre pensar que a gente não vai conseguir resolver o problema da ausência da diversidade, da pluralidade que existe nos grandes meios de comunicação de massa no Brasil só com a internet, porque hoje ela ainda não chega para a metade da população brasileira. E justamente é essa metade da população brasileira que é uma população que tem menos acesso à educação, que tem menos acesso à informação e que sofre mais diretamente o bombardeio desse padrão de mulher que quer ser, que a sociedade e que a publicidade impõe para a gente, desse padrão de comportamento e dessa dinâmica de invisibilização dos direitos das mulheres, né? E também tem uma questão muito importante, né? A gente tem uma lógica da comunicação que ela é sempre uma lógica de que os novos veículos, as novas tecnologias, elas são um pouco apresentadas como saídas para problemas estruturais. Então, a internet vai democratizar a comunicação, a gente não tem mais que falar da Globo, a gente não tem mais que falar dos meios tradicionais, porque a gente vai ter um espaço livre. E o que a gente está vendo é muito pelo contrário, né? A gente tem um processo acentuado de concentração, né? A gente está usando o Facebook, mas tem que dizer que eu acho que nos nossos grandes inimigos hoje é o Facebook, Facebook, Google, e essas grandes plataformas que estão dominando o cenário de comunicação virtual, né? E que, inclusive, eles também têm padrões em relação ao conteúdo que são muito problemáticos, né? Acho que tem várias mulheres aqui que já sofreram várias violências, né? Ataques, ameaças, inclusive ameaças de morte, enfim, por conta de publicações nas redes, ou até que tiveram seus posts retirados da rede de uma maneira absolutamente vertical, né? A plataforma define o que é, o que é que não é um conteúdo que possa circular na internet. Então, é muito importante também que a gente perceba que toda essa problemática histórica da comunicação, ela também se reproduz no ambiente virtual e a gente também está lutando para que esse ambiente não vire, ou mais ainda, um ambiente também concentrado por pouquíssimas empresas e um ambiente que viole direitos no lugar de promover direitos. Vou falar registrar algumas presenças aqui de quem está aqui com a gente, porque tem bastante gente, ó. A Eunice Guedes, deve ser do Fórum de Mulheres e da MB, não sei se é do Amapá, Eunice, depois você confirma para a gente. Tá aqui, escreveu várias vezes e mandou uma pergunta que a gente já vai entrar nesse tema aqui também, que é a relação e o crescimento das igrejas na comunicação. A Maria Cristina escreveu aqui, Frente Regional do Grande ABC, enfrentamento à violência contra as mulheres presente. Quem mais? Marcha Mundial das Mulheres de Pernambuco, construindo dia 28 com os demais movimentos sociais, muito bacana. Enfim, e aí a gente vai registrando aqui, tem várias companheiras que estão participando desse debate com a gente. E a Eunice falou, então, acho que a gente podia entrar nessa discussão, porque a própria Eunice perguntou aqui para a gente sobre o crescimento das igrejas nos meios de comunicação de massa. A Helena estava até com alguns dados aqui para a gente, para compartilhar com a gente. O Movimento de Mulheres de Maricá, do Rio de Janeiro também, muito bacana. Bacana. Bom, primeiro é importante a gente saber que isso é um processo histórico, né? Não sei se, enfim, nos anos 60, a Igreja Católica definiu que ela ia fazer teleevangelização. Então, ela ia ocupar a mídia para poder levar os seus conteúdos, né? É isso, gente, assim, a mídia é um espaço de poder e a direita e os conservadores sabem perfeitamente disso, que é um instrumento fundamental para a construção de hegemonia. Então, desde os anos 60, a Igreja Católica faz esse movimento de buscar ocupar os veículos de comunicação. Nos anos 80, ali um pouquinho antes, 70, 80, tem uma igreja progressista, inclusive, que ocupa também os meios com rádios comunitárias, com conselhos das rádios, enfim. É importante registrar isso, porque são processos complexos, né? E que ensejam muito debate no próprio movimento, assim, de qual é a relação das igrejas com os meios de comunicação. Mas nos últimos anos, acho que 10, 15 anos talvez, o que a gente tem visto é um expressivo crescimento de igrejas evangélicas, de igrejas com teor muito fundamentalista,
nos meios de comunicação. Eles passam a utilizar os meios como uma ferramenta fundamental de fato, convencimento e de agregação de pessoas, né, com rituais ao vivo, esse tipo de coisa, né, convidando as pessoas a se integrarem, e de fato vira quase que uma hegemonia na igreja. Vocês terem uma ideia, na televisão. Vocês terem uma ideia, hoje, 1/5 da TV aberta já é ocupada por igrejas, né? 25%, talvez não é tão grave assim. Gente, 3% de televisão é muita coisa. A gente está falando de milhões de pessoas sempre, né? A gramática da televisão é diferente. É de milhões, né? Milhões. Então, assim, 25% da nossa programação na TV aberta são ocupados por igrejas, né? Isso é muito sério. E isso também vai para o rádio, né? Que eu estava procurando aqui, a Ancine e outros órgãos também lançaram recentemente umas pesquisas, eu não consegui achar antes o dado específico, mas também é maior do que esse, né? Se a TV já tem 25%, o acesso à TV é mais difícil. No caso do rádio, é muito mais fácil ter acesso às rádios, inclusive rádios do interior, rádios que já são vinculados diretamente a igrejas ou a políticos, enfim. Então, esse percentual deve, de fato, ser bem maior em relação ao rádio. E uma coisa bem importante de ser dita é que eles fazem isso de uma maneira ilegal, né? É uma questão que a gente sempre no Intervozes debate e divulga. Porque qual é a história? Assim, para você ter acesso à televisão, você tem que ter uma concessão pública, tem que participar de um processo para você acessar aquela concessão. O que acontece é que muitos canais que estão em crise, né, e a mídia brasileira, a mídia mundial, tem sofrido uma série de mudanças na sua economia política e tem ficado com um recurso mais limitado, eles acabam fazendo arrendamento. Quer dizer, eles vendem parte da programação para outras organizações. No caso, sobretudo, as igrejas, né? Vocês terem uma ideia, quem mais... sobretudo as igrejas que têm dinheiro para pagar por esse espaço, né? Porque, assim, pensem... É muito simples, assim, tem uma crise econômica no mundo da comunicação, mas as igrejas têm muito dinheiro, pelos processos que a gente conhece, né? Então, acaba que elas têm esse dinheiro e elas têm esse objetivo de ocupar esse espaço, né? Então, elas fazem essa prática, acabam fazendo parte dessa prática de arrendamento. A gente pode pensar, qual é a primeira emissora que vem à sua cabeça quando você pensa em igreja? A Record? Não, a Rede TV é a rede que mais arrenda a sua programação. Eu estava pegando aqui uns dados, 43% da programação da Rede TV é uma programação vinculada às igrejas. Vendida para as igrejas. Fatias da programação, né, pedaços da programação que são vendidos. A Record é uma outra relação com a igreja, porque ela é uma empresa que está associada formalmente à Igreja Universal do Reino de Deus e que os recursos dessa igreja retroalimentam a emissora por vias, inclusive, que já... Né, ela necessariamente precisa arrendar, porque ela já tem o recurso. Ela já tem. Grande empresa. A Record não precisa pagar por espaço a Igreja Universal não precisa pagar, em teoria, por espaço na Record para veicular os seus programas ali, né? O Fala Que Eu Te Escuto e os cultos todos que são veiculados. Já a Rede TV, Bandeirantes, né? E assim, são grandes emissoras. Assim, a Rede TV é a quinta maior rede nacional de televisão no Brasil. A Bandeirantes é a quarta. Praticamente só quem não arrenda é a Globo. Hoje quem não vende fatias da sua programação para igrejas hoje é a Globo. Mas se a gente pegar afiliadas da Globo nos estados, isso já pode acontecer e é um monitoramento que a gente não tem em escala nacional feito. E também tem outros, eu lembrei agora de uma outra rede, porque assim, a gente conhece essas redes que são as redes dos canais abertos, mais conhecidas, né? Mas, por exemplo, a Rede Brasil, que foi uma rede recentemente fundada, que era vinculada ao Russomano, né? Ela criou um programa, desses programas, né, das 8 horas, um programa mais importante assim, na grade, que ele entrevistou na primeira semana de programa o Feliciano, o Alexandre Frota e o próprio Bolsonaro, né? Então, assim, também é uma rede que tem um viés muito fortemente ligado a essa questão das igrejas e que tem, obviamente, também um agendamento absolutamente conservador e não à toa colocou essas pessoas no ar, né? Então, assim, é um cenário bem grave e que restringe bastante a nossa possibilidade de falar sobre temas como o aborto, né? Já que essas redes têm uma abordagem que não é a abordagem do interesse público, que é, segundo a Constituição, que deveria nortear a comunicação social no Brasil. E não é só uma questão de que essa grade, esse espaço que é público, porque a gente está falando de uma concessão pública, está sendo usado para fazer proselitismo religioso. Muitas vezes ele está sendo usado para defender bandeiras que retrocedem os nossos direitos, porque não é só que você tem um culto que é transmitido nesses programas. Esses programas fazem
né? É quase que uma lavagem cerebral aos telespectadores em relação a uma série de questões. Do mesmo jeito que criminalizam religiões de matrizes africanas, por exemplo, fazem uma apologia total contra o direito da mulher ao próprio corpo e contra até a questão do aborto legal, né? Então, assim, não é só que essas igrejas estão sendo usadas do ponto de vista jurídico de uma maneira ilegal, porque elas não poderiam estar ali arrendando aquele espaço. O conteúdo que está sendo divulgado ali, ele também viola direitos e ele também é agressivo a direitos fundamentais e a própria legislação que a gente tem em vigor no Brasil. E o mais impressionante é que quando a gente vai fazer um questionamento em relação a isso, por exemplo, dentro do Congresso Nacional, a Comissão de Ciência e Tecnologia, tanto da Câmara como do Senado, que são as comissões por onde passam a análise dos processos de outorga de rádio e televisão, tem o dever de debater essas questões ali, né, no mérito. E tem projetos de lei que são discutidos nessas comissões para justamente coibir de maneira mais efetiva o arrendamento. A nossa Constituição já proíbe, a lei de licitações já proíbe, mas você não tem uma ação efetiva em relação a isso. O Intervozes, em parceria com outras organizações e com o Ministério Público Federal, inclusive tem movido uma série de ações e tem ganhado ações contra emissoras que arrendam o conjunto da sua programação, no sentido de que, olha, se você não vai gerir essa programação, você devolve esse espaço que é público para o Estado e uma nova licitação vai ser aberta. Mas a gente tem promovido esse debate e uma das discussões que a gente teve presente numa audiência pública no Congresso era justamente sobre os arrendamentos. E aí era impressionante você ter parlamentares ali que eram donos de emissoras falando abertamente que eles vendiam, sim, a grade da programação deles e vendiam para quem quisesse comprar, indiscriminadamente, mas é claro que a gente sabe que a igreja é um bom comprador, né? E vendiam e afirmavam que, olha, se eu não vender, a minha rádio não sobrevive. Então, e aí a gente falou assim, olha, deputado, a gente precisa discutir política de financiamento para a comunicação no Brasil, vamos discutir política pública com o Ministério das Comunicações, né? Agora, não vamos, por conta de dificuldades econômicas, liberalizar e violar a legislação. E eu falei, é muito surpreendente que o senhor, que é um autor e fiscal da lei, dentro do Congresso Nacional, afirmar para a gente que eu vendo mesmo e tá tudo certo. Na época, tinha até um procurador do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, que é parceiro nosso, do meu lado, na audiência pública, ele virou e falou assim, olhou para mim e falou assim, vou dar voz de prisão para esse deputado, porque ele está aqui abertamente falando que ele descumpre a lei, que ele comete crime e está naturalizando isso. Então, a gente tem um problema seríssimo do ponto de vista da legalidade desse uso, mas a gente, nessa discussão, inclusive, que a gente está fazendo hoje aqui sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, isso tem um impacto ainda mais grande, porque esse fundamentalismo que está presente no Congresso Nacional, que faz, por exemplo, com que quase 80% da comissão especial que vai julgar a PEC 181, que a gente falou aqui no começo da nossa conversa, que pode, né, ameaçar o direito da mulher ao aborto legal, seja dominada por fundamentalistas, isso é totalmente retroalimentado com esses programas de televisão, que essas figuras se tornam conhecidas porque ocupam esse espaço na mídia, depois são eleitas, seja para a Câmara Municipal, seja para a Assembleia Legislativa, e chegam ao Congresso Nacional, e aí a gente vê a laicidade do Estado completamente comprometida, não só nos meios de comunicação, mas dentro do Congresso Nacional. Tem, inclusive, uma matéria da Agência Pública que trata um pouco do comportamento dessa bancada evangélica, e ela evidencia, analisando as votações, como essas bancadas conservadoras, elas blocam em alguns temas, né? A comunicação, em geral, é um desses temas. Uhum. Exatamente porque esses conservadores... vamos pensar, né? A bancada da bala, por exemplo, programas policialescos sempre sendo super utilizados para criminalização, para todo esse punitivismo, enfim, né? A bancada da Bíblia tem esse instrumento fundamental também, que é o meio de comunicação para poder fazer o proselitismo religioso e, como a Bia está colocando, mais do que isso, para defender toda uma agenda, né, política que seus interesses abarcam, né? Então, essas bancadas, elas têm muito a ver desse ponto de vista, que é exatamente a tentativa de controlar a comunicação, que é uma forma de você tentar influenciar a sociedade de uma maneira geral. Estado laico já, diz a Liliane, a gente, obviamente, concorda e estamos nessa luta. Vou registrar algumas outras presenças aqui, Gabi Correia, do coletivo Camomila, apoio à mulher e autoconhecimento presente.
A Rejane Santos está falando aqui para a gente, olha, a gente precisa levar essas informações para as bases da sociedade, né? Porque a mudança começa nas comunidades, sem dúvida nenhuma, e acho que a gente tem que pensar, inclusive, como é que a gente pode realizar debates como esse, junto com as rádios comunitárias, porque isso é fundamental que a gente chegue na sociedade, inclusive essa que não tem acesso à internet, como a gente comentou aqui. A Thaís Campolina está aqui agradecendo a aula, muito bacana que vocês estão gostando. A Eunice está super comentando aqui que sim, as igrejas reforçam o poder da bancada BBB tanto na Câmara, e a Câmara alimenta, por sua vez, esses meios de comunicação, reforçando os discursos fundamentalistas, né? E a gente acaba não tendo espaço para a gente se contrapor. Católicas pelo direito de decidir presente, na luta pelo Estado laico contra os fundamentalismos, muito bacana também. A Ana Carolina, muito feliz em conhecer e ouvir vocês. Hoje estamos organizando em Londrina, no Paraná. Eles estão se organizando lá no Paraná para o dia 28 de setembro. E ela faz uma pergunta: como vocês pensam os movimentos conservadores e sua atuação massiva nas redes sociais em ações simultâneas? Essa polarização toda e sua radicalidade na esfera das redes sociais, especialmente nesse mês em que levantamos a discussão sobre a descriminalização do aborto, né, que é um dos maiores desafios na nossa agenda. Não sei se você quer comentar um pouquinho sobre isso, Helena, sobre as redes sociais, enquanto eu vou lendo as outras mensagens aqui. A FGV, inclusive, lançou recentemente um estudo que analisa um pouco desse processo, né, da atuação desse... Quem é que gera o debate público nas redes sociais? E ela coloca uma questão que eu acho que é importante a gente pensar, né? É que muito do debate que está acontecendo na rede, ele é alimentado por robôs, né? Essa é uma questão importante. É claro que há várias dimensões desse fenômeno, que é essa atuação desses grupos nas redes sociais, né? Acho que há uma supervalorização do espaço da rede por parte desses grupos, acho que há um convite para essa exposição pública, para essa afirmação o tempo todo de posturas, né? Eu sempre digo que as pessoas, às vezes, quando elas concordam com alguma coisa, elas comentam menos, mas quando elas discordam, elas comentam muito, porque a rede social tem essa lógica da contraposição, muitas vezes, da afirmação de um pensamento, e, de fato, esses grupos encontraram essa forma de atuar aqui. E não é só que eles encontraram que outros grupos não encontraram, é porque eles estão sendo financiados para fazer isso, né? Isso é muito importante. Hoje o Facebook ele tem uma política, por exemplo, de divulgação de posts, né, que passa essencialmente pelo patrocínio. Então, para você ter muita visibilidade na rede, você tem que pagar os seus posts, né? Todo mundo que tem uma página, já administrou uma página, sabe disso. E o que acontece é que essas pessoas têm financiamento local e também internacional, né? A Pública também tem uma recente matéria sobre isso, que vai mostrando essas conexões do MBL com financiadores externos e tal. Essas pessoas, elas têm dinheiro, então elas conseguem ter a tecnologia para isso, elas conseguem contratar esses robôs e formatar toda uma lógica de estar na rede, que não tem, inclusive, a ética que a gente tem, né, de estar lá com a nossa cara, discutindo, etc. E elas conseguem ter uma presença que o dinheiro permite, pagando seus posts, etc. Então, de fato, é um cenário muito preocupante, inclusive porque ele é um cenário absolutamente desconhecido de muita gente, de organizações, a gente ainda sabe muito pouco como reagir, por exemplo, quando nós somos violados e violadas nas redes sociais, assim, diante de agressões, diante de ameaças, quem procurar, enfim, né, é fundamental que isso seja feito. A SaferNet, que é uma organização também que sempre mapeia os discursos de ódio, as denúncias que são feitas, né, sobre a rede, e que também oferece apoio para as pessoas que buscam esse apoio depois de terem vivenciado alguma violação na rede, apontou num estudo divulgado no começo desse ano que o discurso de ódio cresceu enormemente no Brasil desde 2014 para cá. Quer dizer, a polarização que a gente tem vivenciado no país, ela também vai para a rede, tem a rede, acho que até como um desses elementos centrais de produção e de visibilização dessa polarização. E também apontou como muitas mulheres estavam buscando apoio porque estavam sendo violadas nas redes, né? Estavam sendo ameaçadas, enfim. Então, também é muito importante a gente pensar um pouco isso, desnaturalizar, acho, um pouco dessa presença na rede, tentar questionar um pouco como é que ela se coloca, como é que ela está sendo financiada, enfim, e cobrar, inclusive, das plataformas uma postura mais transparente e participação social em relação às suas formas de organizar os conteúdos na rede, né, que são os algoritmos. Então, é muito fundamental que a gente também saiba exatamente quem é que está fazendo as postagens, no sentido de é um robô, não é, e se eles conseguem detectar, né? Então, formas de participação, de discussão, para que a gente tenha uma rede social mais aberta ao diálogo e não uma rede que nos violente tanto, né? Porque acho que esse espaço que a gente está tendo aqui é o exemplo de como a gente pode usar a rede para buscar direitos, para difundir informação, para apresentar o contraponto. Eu estava lendo as mensagens aqui que estavam chegando
E muita gente falando assim, aí a gente não consegue ter um contraponto nos grandes meios de comunicação, e a internet muitas vezes é um contraponto importante para esse debate, né? A gente vai entrar daqui a pouquinho nesses últimos minutos que a gente tem. Várias mobilizações das mulheres. Vai falar das mobilizações das mulheres nas redes e o quanto que a gente tem conseguido também usar as redes para desconstruir discursos dos meios hegemônicos tradicionais, né? Algo que a gente 20 anos atrás não tinha. Uma publicidade sexista que violava os direitos das mulheres 20 anos atrás. Uma coluna no Correio Brasiliense, como aconteceu ontem, inclusive, uma coluna que acabou machista. De sair uma coluna machista falando de uma estagiária que chegou na redação e encantou todo mundo. Então, assim, esse tipo de coisa 20 anos atrás, a gente assistia indignado e não tinha muito um canal de reação. A internet hoje é um canal de reação fundamental para isso, e a prova é que o movimento feminista se organiza e a gente consegue se organizar facilmente, né, nesse processo de apropriação das novas tecnologias, para fazer essa discussão que a gente está fazendo aqui. Agora, a internet ela precisa ser um espaço também de difusão de informação, dessa diversidade, desse contraponto, de exercício de direitos, e a gente precisa pensar em como reduzir esse espaço de violação de direitos e também de ataque, porque se tem tantas feministas que estão participando desse debate aqui com a gente, com certeza vocês, assim como nós, já fomos agredidas pelas posições em relação às questões todas de gênero que a gente já defendeu na internet, né? Então, como que a gente encontra esse equilíbrio entre usar a rede para ser um espaço de difusão de informação e de exercício de direitos e de luta e de organização por direitos, sem que isso se transforme num espaço também de ampliação e de multiplicação da violência que já existe no mundo real e que já existe nos meios tradicionais. E aí acho que é legal a gente falar um pouco dessas mobilizações virtuais que aconteceram e que têm acontecido nos últimos anos. Começaram, 2, 3 anos atrás com a Primavera Feminista, né? E o meu primeiro assédio, meu amigo secreto, e recentemente teve o meu motorista, né? Com a história do Uber que aconteceu. A convocação, inclusive, das paralisações, greves ou paralisações do último 8 de março, né? Teve um espaço fundamental. Muito pelas redes, e eu queria lembrar que as redes também foram usadas para barrar propagandas nos meios tradicionais, né? Se a gente lembrar, por exemplo, a propaganda da escola no carnaval do ano passado, que era deixei o não em casa, que era quase que uma apologia à violência contra a mulher no carnaval, que é o período que as mulheres mais sofrem violência, em 24 horas, por uma super mobilização que foi feita nas redes, a escola tirou todos os outdoors das ruas, dos pontos de ônibus, do carnaval que estava, na campanha do carnaval que estava prevista para ir para o ar. A mesma coisa, a reação que houve, mas que demorou mais tempo, porque na televisão é sempre mais difícil, contra a devassa, né? Porque depois de muito tempo, até com algumas cervejarias ganhando alguma consciência e sensibilização para essa questão de não nos vender enquanto uma garrafa de cerveja, né? Vem a devassa e volta, não só no nome da cerveja, a tratar, a violar os direitos das mulheres, como faz a cerveja loura, a cerveja negra, a cerveja ruiva, né? Que assim, cada tipo de mulher tem um tipo de cerveja associado, e volta com... A gente tinha a sensação naquele momento que a gente tinha voltado nos anos 80 em relação ao perfil de propaganda de cerveja que a gente estava vivenciando. E também houve uma mobilização muito grande das mulheres, principalmente de coletivos de mulheres negras, porque tinha um anúncio da devassa que era muito trash, que era pelo corpo que se reconhece uma verdadeira negra. E era a ilustração de uma mulher negra deitada com uma garrafa de cerveja devassa preta, né? Então, e houve uma mobilização muito grande, e essa campanha também, um tempo depois, saiu. Vale a gente lembrar também a mobilização que foi feita em relação àquela campanha da Hope Ensina, que era com a Gisele Bündchen, né? Que chegou, inclusive, a gerar uma manifestação da Secretaria de Política das Mulheres na época, né? Que era como é que você deve contar para o seu marido que aconteceu algum problema em casa. Então, bati o carro. Então, você não tem que contar vestido, você tem que contar de calcinha e sutiã. Como é que você vai contar que você estourou o cartão de crédito? Além de você estigmatizar a mulher como uma gastadeira, né? Você tem que contar... E que não paga suas contas. Que não paga suas contas, você tem que contar como o jeito certo era o jeito de calcinha e sutiã e o jeito errado era o jeito vestido. Essa campanha começou na TV por assinatura e teve uma mobilização super grande nas redes e não foi para a televisão aberta depois da reação que as mulheres conseguiram organizar nas redes. E o que eu acho que é mais interessante é que, assim,
até do ponto de vista mercadológico, essas propagandas não são inteligentes, porque a Helena também levantou os números, é legal mostrar para a gente, do Instituto Patrícia Galvão, que fez uma série de pesquisas sobre representação das mulheres na publicidade, e que mostram que as mulheres não se sentem representadas nessa publicidade. A questão é o que falta a gente fazer entre a gente não se sentir representada e se sentir ofendida, e conseguir, de fato, mudar esses departamentos de marketing, porque não é possível, né? Passa por eles, inclusive, né? A pessoa da publicidade sabe que, em geral, as mulheres ficam no atendimento e, em geral, os homens ficam na criação publicitária, né? E não à toa a gente tem esse tipo de propaganda ainda sendo feita, né? Só para vocês terem uma ideia um pouco dessa forma de representação e como é que ela é recebida pela população, né? O Patrícia Galvão e o Data Popular fizeram em 2013 uma pesquisa sobre isso e eles concluíram que 84% das pessoas que foram entrevistadas falam que a propaganda usa o corpo da mulher, reconhecem que a propaganda usa o corpo da mulher para vender tudo, né? 56% dessas pessoas falam que a mídia não mostra a mulher real e mais, né? Elas apontam, inclusive, 51% que gostariam de ver mais mulheres negras, outras 55% que gostariam de ver mais mulheres maduras, né? Que tem uma estética também na juventude que é muito perversa em relação às mulheres. 64% apontam que gostariam de ver mais mulheres das classes populares, né? Então, assim, as pessoas pobres praticamente não aparecem na televisão e se aparecem em espaços sociais muito estigmatizados. 65% da realidade, né? Bulimia, várias questões, a busca incessante por tratamentos estéticos, cirurgias, enfim, né? Na França, por exemplo, há uma regra que obriga a empresas que utilizem Photoshop e outras formas de manipulação de imagem nos comerciais a exibirem um selo colocando lá que houve uma manipulação daquela imagem. Porque o que a gente vê não são imagens reais, né? São imagens absolutamente modificadas, seguindo um determinado padrão de beleza, e que acabam se construindo como uma forma de beleza hegemonicamente reconhecida como a ok pela sociedade brasileira, né? Então, isso é muito, absolutamente perverso. E, obviamente, embora a gente também tenha, né, vivenciado uma série de mudanças recentemente por conta da mobilização das mulheres negras, mas as mulheres negras são as que, historicamente, também mais sofreram com isso, né? Se vocês quiserem, depois dessa conversa, depois da virada, ver um filme, né? Tem um filme que retrata um pouco das mulheres, da população negra na TV, mas fala muito sobre as mulheres também, que chama A Negação do Brasil, que é do cineasta Joel Zita Araújo, e ele vai mostrar como as mulheres negras historicamente foram retratadas como empregadas domésticas, não, ou sequer tinham participação nas telenovelas que ajudaram tanto a formar o nosso imaginário, né? Então, de fato, assim, há mudanças em curso e há também esse passivo de toda uma história cultural construída em relação a nós e aos nossos corpos. A gente está chegando no finalzinho da nossa conversa, eu queria voltar para a questão do jornalismo. Foi o começo do nosso papo, a gente passou aqui pela concentração da propriedade, a gente passou pela comunicação pública. Coisa meio jornalistas assim, falando sobre isso. A gente passou pela comunicação pública, a gente passou pelo acesso à internet, a gente falou de publicidade, a gente falou do crescimento das igrejas, dos meios de comunicação e redes sociais. E aí acho que é importante a gente voltar para o jornalismo, até porque tem uma série de pesquisas que também mostram, quando a gente comentou aqui a questão da publicidade, a gente falou, isso também passa pelos departamentos de marketing, né? E aí é importante a gente olhar também nas redações e no jornalismo como é que essas questões são tratadas. Hoje, eu não sei se todo mundo sabe, mas a imensa maioria das redações é formada por mulheres, né? As escolas, a maioria das escolas de comunicação hoje já é de mulheres e a base das redações também. A questão é que a hora que você chega nas chefias de redação, a gente reproduz a pirâmide que existe na nossa sociedade e essas mulheres raramente chegam a essa chefia. Tem uma pesquisa que sai de 5 em 5 anos e que o Brasil participa também, uma pesquisa global que faz um monitoramento sobre a representação da mulher nos meios e que mostra, e isso infelizmente não tem mudado nos últimos anos aqui no Brasil, que as mulheres ainda continuam no jornalismo exercendo um papel quase que secundário de personagens das histórias. Então você vai falar de uma matéria sobre economia, você vai ter a dona de casa que vai lá mostrar como é que ela faz a economia doméstica dela, mas a hora que vai vir um especialista para explicar a questão, ele é homem e é branco, geralmente, né?
E então, em 80% dos casos, as fontes de especialistas dos meios tradicionais de comunicação, da televisão, dos telejornais, são homens. Mais de 80% disso, e isso infelizmente ainda não tem caído no Brasil, com toda essa mobilização que a gente tem feito e com os avanços que a gente tem conseguido também. Acho que é importante a gente valorizar e reconhecer esses avanços, porque senão a gente desestimula a luta. E o que a gente está querendo fazer aqui é justamente mostrar que essa luta tem resultado e traz resultados. Mas no jornalismo a gente continua enfrentando essa questão. E quem já trabalhou em redação e quem já teve a oportunidade de trabalhar em grandes veículos, sabe o quanto que é difícil falar da questão do aborto. E basta a gente analisar a cobertura da mídia tradicional sobre essa temática para a gente ver o quanto que as mulheres não são ouvidas nesse debate. A gente chega a ter reportagens inteiras discutindo ou um projeto de lei que trata de aborto, ou alguma violência sexual que aconteceu, como o caso daquele estupro coletivo de mais de 30 homens que estupraram uma menina no Rio de Janeiro no ano passado. E aí você tem reportagens todas tratando dessa questão e você não tem as mulheres falando sobre isso. Você tem homens falando sobre essa questão, no máximo uma delegada mulher quando cai na mão de uma delegada para tratar desse assunto. Então, é por isso que que tem aquela palavra de ordem do movimento feminista que fala que se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal, porque se essa fosse uma questão... não é uma condição que os afeta. Se essa fosse uma questão que afetasse diretamente os homens, por mais que a gente defenda que essa é uma questão do casal, no caso, né, de quem teve aquela gravidez, a gente teria um tratamento completamente diferenciado em relação a isso, não só do ponto de vista das políticas públicas que são desenvolvidas, mas do tratamento do debate público que é feito pelos meios de comunicação em relação a essa questão. Então, a gente ainda está anos-luz, e voltando à pergunta inicial lá, bem do comecinho da nossa conversa, que um dos colegas que está assistindo aqui fez, é como é que a gente pode estimular os jornalistas a fazerem isso. Acho que tem experiências interessantes de sensibilização de redação que já foram feitas em outras áreas, para a questão da cobertura ambiental, para a questão da cobertura... sobre exploração sexual. Sobre exploração sexual, principalmente de direitos de crianças e adolescentes. Houve um avanço muito grande, fruto, inclusive, do trabalho da ANDI em relação a isso. E você tem iniciativas interessantes, por exemplo, a ONU Mulheres fez recentemente, em parceria com a FENAD, com a Federação Nacional de Jornalistas, um curso em 5 capitais do Brasil para discutir raça, gênero e etnia. Quer dizer, como é que a gente precisa começar a debater essas questões dentro da sala de aula na formação dos jornalistas. Porque achar que você vai chegar numa redação e simplesmente algum chefe iluminado, né? Você tendo que fazer 5 matérias por dia, ou pelo telefone, né? Uma apuração. A Helena acabou de chegar aqui da redação, ela trabalha numa agência de notícias, teve que fazer milhões de matérias hoje, estourado. Então, assim, sem condição, as redações enxutas, e isso sendo um tema contra-hegemônico, que vai, né, contra o senso comum da maioria da sociedade, é óbvio que a gente vai ter muito mais dificuldade de tratar desses temas e o jornalista individualmente vai ter muito mais dificuldade de brigar por essa pauta dentro da redação. Então, é fundamental que a gente pense também nesses processos de formação. O Intervozes, a gente defende muito uma agenda de educação para a mídia, da sociedade em geral, como é que o cidadão tem que ser formado para entender como é que os meios de comunicação funcionam, mas a gente precisa defender também uma formação dos profissionais de comunicação, dos jornalistas, publicitários, radialistas, né, comunicadores em geral, para essa pauta, porque é de fato um trabalho de formação da sociedade, que a gente precisa chegar às comunidades, como várias companheiras já colocaram aqui. Né? Tem um exemplo, assim, para deixar isso muito nítido, né? Acho que todas as mulheres já se viram diante, mulheres sem vida sexual ativa, héteros, enfim, já se viram diante de uma possibilidade de gravidez, né? De temer uma gravidez. E a gente sabe o que passa pela cabeça e a gente também sabe como tem muita mulher que já fez aborto, assim. Tem várias pesquisas que apontam isso, né? Sejam mulheres casadas, evangélicas, solteiras, amor livre, enfim. As mulheres abortam, isso já é uma condição, isso é algo que está presente no nosso cotidiano, na nossa vida sexual, e que, obviamente, os homens não sabem disso, né? Então, não vivenciam isso, não sabem disso, não vão, portanto, reproduzir uma leitura que vai nesse caminho. Pelo contrário, o que a gente vê nas redações é uma leitura absolutamente criminalizante, né? Ela, de fato, parte do princípio de que o aborto é crime,
fora daquelas circunstâncias, e faz toda uma criminalização, sobretudo culpabilizando a própria mulher pelo debate fato, que está né? muito mais nas editorias de polícia do que nas Exatamente, editorias de cidade ou de saúde, né? Houve aquele caso do Rio de Janeiro, das mulheres que acabaram, acho que 2 mulheres que sofreram também violência obstétrica e também uma delas fez aborto, enfim, e acabaram mortas, e se ensejou até a relatoria da plataforma Desca sobre violações às mulheres lá no Rio, e a cobertura foi toda dentro da editoria de polícia, né? E as mulheres sendo expostas ali às suas vidas, sendo questionadas, suas trajetórias, enfim. Então, de fato, é muito grave que a gente não tenha um debate público, aberto, laico, diverso, que esse tema merece, né? Afinal de contas, a gente sabe que é um gravíssimo tema de saúde pública. A Regiane está falando aqui que tem uma disciplina lá na Federal de Pernambuco, no curso de publicidade, que fala sobre mídia e machismo. Imagina que avanço se a gente conseguisse, né, reproduzir. Acho que a publicidade tipo da UFC, inclusive, acabou de receber um prêmio no Intercom, que era também sobre uma campanha que falava das mulheres na publicidade. É muito importante que a gente pense que estrutura e conteúdo dialogam, né? A gente tem um cenário que é pautado por isso, essa estrutura de poder concentrada, branca, sudestina, né? Tem tudo isso, e que obviamente acaba influenciando o conteúdo. Então é importante que a gente tente modificar também a nossa formação, modificar os conteúdos por meio de ouvidorias, por meio de reclamações nas redes, o que for acessível, né? O que puder ser feito, mas também que a gente entenda que essa luta faz parte de uma discussão maior, que é sobre o próprio sistema de comunicação do Brasil. Ó, a Dani Araújo pediu para você repetir o nome do filme do Joelzito aqui, que ela não conseguiu anotar. A Negação do Brasil. É exatamente isso, né? A gente vai colocar aqui, gente, depois nos links aqui do vídeo, para quem quiser pegar, algumas dicas tanto de publicações do Intervozes que a gente tem que passam por esses problemas que a gente discutiu aqui, tanto da questão da concentração, da comunicação pública, do controle das igrejas nas mídias. E a gente queria também deixar uma dica de um vídeo que está disponível na internet, a gente vai colocar o link aqui também, que se chama O Controle Social da Imagem da Mulher na Mídia. Foi um vídeo que a gente fez em parceria com a Articulação Mulher e Mídia, que reúne várias entidades do campo feminista em 2009, mas que continua super atual, porque essa realidade, infelizmente, não muda muito, em que a gente faz um debate sobre mecanismos de controle social, como é que é importante as mulheres se apropriarem dessa questão, e aí a gente faz um debate sobre a imagem da mulher nas novelas, que a gente não discutiu aqui, né, na publicidade em geral, no jornalismo, e é um vídeo que ele tem cerca de meia hora e ele é muito bacana, inclusive, para a gente fazer esses processos de formação que a gente está discutindo aqui e engatar nesses debates sobre a cobertura que é feita ou não da questão do aborto hoje no Brasil. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Nós não vamos estar nos espaços de poder se nós não estivermos no imaginário da sociedade nesses espaços, né? Então, a partir do momento que a gente nunca é retratado como político, como, sei lá, profissões assim, médicos, enfim, todos esses juízes, né? Nossa, me lembra aí uma juíza nessas novelas da vida, né? Não, só tem homens. Então, assim, a gente vai cada vez mais reforçando a ideia de que não são espaços para mulheres, né? E as mulheres vão sendo criadas por todo esse tempo, também absorvendo um pouco dessa ideia e formando seus desejos, suas necessidades, seus planos, seus sonhos, a partir dessa gramática e desses conteúdos, né? Então, muito importante que a gente consiga transformar isso, porque aí sim, a gente também vai ocupar a política, ocupar todos os espaços que são nossos. Antes da gente terminar, a gente queria só reforçar, porque assim, a gente está falando aqui de Brasília, a gente nem falou isso, né, que a gente estava em Brasília, e tanto eu como a Helena, a gente trabalha mais ou menos acompanhando o Congresso Nacional. A Helena é jornalista de direitos humanos, acompanha essas pautas e do processo legislativo quando dialogam com a questão de direitos humanos, e eu trabalho dentro do Intervozes, ali meio que lobista da sociedade civil em relação às pautas da comunicação. Então, a gente queria só compartilhar com vocês uma preocupação que, assim, muitas vezes a gente fala assim, esse congresso, a gente mesmo ficou falando aqui, né? A bancada fundamentalista, a bancada da bala, a bancada da televisão, a bancada da bola, né? Do boi, a bancada ruralista. E a gente, às vezes, tem um desânimo de falar assim, como é que a gente pode enfrentar essas questões, né? E acho que vale a gente reafirmar aqui que é, sim, importante a sociedade se mobilizar para pressionar o parlamento. É fundamental a gente entender que, por pior que seja o contexto que a gente está vivendo hoje, né, de golpe na nossa democracia, de retrocessos brutais que a gente está enfrentando, se a gente não se mobilizar para a gente resistir,
os retrocessos vão ser ainda mais intensos e ainda mais velozes. Então, é fundamental essa mobilização online que está sendo feita aqui pelo Alerta Feminista. A gente convida todo mundo a se somar e acompanhar as outras discussões que vão acontecer, tanto agora na sequência do nosso bate-papo, como amanhã, participar da virada online no dia 27 e organizar mobilizações no dia 28. Acho que é fundamental, inclusive, que no dia 28 a gente pense em mobilizações dentro do Congresso Nacional para fazer esse tipo de pressão cara a cara com os parlamentares. Tem muita gente, é óbvio, a gente sabe, a bancada fundamentalista tem a sua posição formada, mas tem parlamentares ali que são abertos a algum tipo de diálogo e interlocução, e são esses parlamentares que a gente... e podem ser pressionados e podem ser constrangidos nesse sentido, e é fundamental que a gente entenda que tem uma tarefa nossa também, do movimento feminista, dos movimentos populares, das organizações da sociedade civil, de fazer incidência dentro do parlamento. A gente não pode colocar todas as nossas energias para isso. A gente falou de um monte de tarefas que estão colocadas para a gente aqui, desde a formação e sensibilização de base, mas a gente tem que entender também que o processo de pressão sobre o parlamento e sobre os agentes públicos, a gente acabou falando mais de uma agenda nacional, porque a gente está aqui em Brasília, mas esses projetos estão tramitando nas câmaras municipais, acabou de ser aprovado o projeto Escola Sem Partido em Campinas, né, que o Escola Sem Partido, além de todo o retrocesso do ponto de vista do direito à educação, do projeto de educação, é um projeto que cerceia a liberdade de expressão, né? E para a gente, o Intervoz é uma organização que defende o direito à comunicação e à liberdade de expressão. Para a gente, são muito caras essas medidas, no sentido de... são medidas violadoras da liberdade de expressão também, nesse caso, no ambiente escolar, né? Então, a gente pode... Às vezes, a gente acha que a gente está na nossa cidade, que a gente não tem muito como incidir ou como pressionar o parlamentar em Brasília. Acho que a gente tem que pensar, inclusive, nas ferramentas de internet, de comunicação que a gente tem, mas a gente tem que pensar também que a gente pode fazer esse dever de casa em cada cidade que a gente tiver, diante de cada prefeito, de cada vereador, no estado, e de cada deputado que também volta para a sua cidade, né, que volta para a sua base e que também pode ser objeto de pressão nesse sentido. Então, a gente queria, apesar da gente estar num cenário de retrocessos e de muitas ameaças, a gente queria passar aqui uma mensagem aí de estímulo à resistência, né? De que a gente siga nesse enfrentamento, e acho que a conversa que a Jolúzia vai começar com vocês daqui a pouco. Quem quiser puxar o link lá, vai ser só entrar na página da Virada Feminista Online e do Esquenta pela legalização do aborto. É só dar uma busca aí no Facebook que vocês acham, vai ter o link lá para a transmissão da fala da Jolúzia, e ela vai poder detalhar e explicar todos esses projetos que estão tramitando aqui em Brasília. E a gente vai deixar aqui no link do vídeo, a gente terminar a transmissão, a gente coloca nos comentários aqui para vocês o link de algumas dicas que a gente tem, tanto de vídeo como de publicações do Intervozes, que vocês podem seguir, acompanhar, para fazer roda de conversa, para se informar também e para multiplicar esse debate. Eu termino colocando que, de fato, acho que eu sempre, quando vou fazer esse debate, eu mostro uma publicidade, acho que não dá para mostrar assim na contraluz, mas era uma publicidade da Volkswagen dos anos 90. Comecinho dos anos 90, que não sei se dá para ver, acho que não, mas a gente pode aqui, colocar depois vem cá. Aqui assim. Não dá. Vamos ver. Não dá, não. É difícil, né? É luz. Jornalistas, porém, né? Não cinegrafistas. Enfim, mas ele dizia o seguinte, né? É uma imagem de uma mulher. Essa mulher está com um machucado assim no rosto, né? Levou um murro, de fato, é isso, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Está com o olho roxo e tal. E a frase dessa publicidade é assim: mecânica, funilaria e pintura via costeira, que era o nome da empresa. Tá a cara que precisa. Quer dizer, era uma publicidade que mostrava uma agressão e que falava que o que ela precisava era de reboco, né? É disso que se trata. E esse tipo de publicidade, hoje, obviamente, é muito difícil acontecer, porque a gente teve todo um processo de mobilização ao longo desses anos todos, que tem levado a uma série de conquistas também, a uma série de mudanças na sociedade, nos meios de comunicação, e mais do que isso, né? Acho que agora a gente também tem essa forma de se expressar, porque certamente as mulheres... E esse caso, inclusive, ele foi um caso que foi parar no CONAR, e a própria foi parar na Alemanha. A empresa, né, a concessionária da Alemanha da Volks mandou fazer uma campanha, enfim, né, tentando amenizar o absurdo que eles tinham feito. Mas eu acho que esse tipo de coisa não se repetiria hoje,
e isso também é fruto da nossa mobilização. Então, acho que nossa luta, de fato, muda a vida, e por isso que a gente vai seguir aí, mesmo nessa conjuntura de golpes, de retrocessos, fazendo muita mobilização e juntando forças para fazer esses enfrentamentos. É isso, gente. Obrigada por todo mundo. Vamos reforçar aqui. Tem um monte de parabéns. A gente agradece muito o carinho de vocês. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês também. Eu só vou repetir as informações aqui para quem está acompanhando. Vai começar daqui a pouquinho um debate com a Jolúzia do CFM, que é uma organização aqui de Brasília. Ela vai falar sobre os projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, vai destrinchar essas principais ameaças que a gente está vivenciando no âmbito nacional. A Ana Cláudia está perguntando qual que é o link da discussão. A gente não tem aqui, Ana, mas se você der uma busca no Facebook pelo Esquenta pela Legalização do Aborto, lá tem o link de todas as transmissões que vão rolar. A gente aqui pode ajudar a colocar. A gente pode colocar aqui nos comentários aqui do vídeo também. A gente só não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Esse Esquenta pela Legalização do Aborto continua amanhã, dia 13, com outros bate-papos que vão rolar à noite também. E é um Esquenta para o dia 27, que é a segunda virada feminista online, onde desde a 0 hora do dia 27 até a meia-noite do dia 27, vão ter mais de 40 participações aí discutindo, e aí a gente vai no dia 27 a gente vai trabalhar com a hashtag Precisamos Falar sobre Aborto. E aí a gente vai se somar de novo nesse dia, a gente ter vozes vai estar aí de alguma forma participando dessa virada também. E no dia 28, nas ruas, marcando o Dia Latino-Americano e Caribenho contra a criminalização das mulheres, em defesa da legalização do aborto. E agradecer o convite da Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres pela Legalização do Aborto, convidar todo mundo para se somar ao Alerta Feminista, que hoje já está reunindo 104 organizações, então outros coletivos que participaram aqui também podem assinar o Alerta e ir recebendo essas informações. A gente tem um mês aí de mobilização em defesa dos direitos das mulheres e também, e por que não, e também porque a liberdade de expressão e o direito à comunicação é um direito das mulheres também, né? Então, fica um abraço para todas e todos aí que acompanharam a gente, multipliquem o vídeo e conheçam o Intervozes, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação que faz essa luta. Rede Mulher e Mídia. Rede Mulher e Mídia, tem várias articulações aí que estão fazendo esse debate, todas e todos são muito bem-vindos nessa discussão, tá bom? Valeu, pessoal!